Olá, boa tarde. O presidente do Senado teve hoje pela manhã um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Davi Alcolumbre contou a jornalistas que a conversa entre os dois foi sobre a reforma da Previdência. Alcolumbre acredita que a tramitação da reforma no Senado deve ser mais tranquila do que na Câmara dos Deputados. Falamos da disposição do Senado de dar celeridade nessa matéria que é tão importante para o Brasil, de conscientizar os senadores ao longo desses dias da importância de que o Senado possa, dentro dessa comissão especial que foi constituída no Senado, ajudar agora na comissão especial da reforma na Câmara, nessa formatação, e o entusiasmo do Senado da República em ajudar o Brasil, externar ao presidente da República como presidente do Senado esse sentimento dos senadores. Os senadores estão dispostos a ajudar o país, têm consciência do tamanho do desafio e deixar um pouco do sentimento do Senado para o presidente da República, que está engajado e envolvido na aprovação dessa reforma, que é a mãe das reformas. Uma sessão no plenário do Senado nesta quinta-feira homenageou os povos indígenas do Brasil. Lideranças indígenas apresentaram demandas como o retorno da demarcação de terras para o controle da FUNAI. Uma medida provisória do governo Bolsonaro, ainda em exame, havia transferido esse assunto para o Ministério da Agricultura. 10 milhões de indígenas há uns anos anteriores, nós estamos com menos de 1 milhão. Vai morrer muito índio ainda, e que morra mais, mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Tem muita terra para índio, nós aqui respondemos, tem pouca terra para índio, porque toda essa terra pertencia a eles quando os europeus aqui chegaram. Se não fosse as terras indígenas, o país não cumpriria o Tratado Internacional sobre o Clima. Então, por que não demarcar os territórios indígenas? Por que não fortalecer a organização social desses povos? Botar o Ministério da Agricultura para definir as terras e a vida de vocês na minha terra chama assim, botar raposa para tomar conta de galinheiro. Que sentido a casa está homenageando os povos indígenas? Se essa homenagem também a qual a gente estamos sofrendo esse ataque do marco temporal do STF, dos 3 poderes. Ontem, em audiência com vossos representantes, junto com o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, a quem eu quero agradecer e saudar, e depois com o presidente da Câmara, recebemos o compromisso dos 2 presidentes da Casa, assumido junto com a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas, liderados pela querida Joênia Wapichana, recebemos o compromisso dos presidentes das casas que a MP 870 não passará na sua forma original e será garantido e assegurado que a FUNAI esteja no lugar de onde ela nunca deveria ter saído. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que aumenta o tempo mínimo para a progressão de regime dos condenados em processo criminal. A proposta será analisada pelo plenário. A comissão aprovou outros projetos na reunião desta quinta-feira. Uma das propostas prevê que empresas que têm entre 50 e 99 funcionários terão que contratar pelo menos uma pessoa com deficiência. De acordo com o texto, as empresas terão 1 ano para se adaptar às exigências. Já os bancos terão 180 dias para se adequar e oferecer contratos em braille a clientes com deficiência visual, de acordo com outra proposta aprovada pela comissão. É uma lei na área da acessibilidade, inclusive de acordo com o Estatuto do Consumidor, que toda pessoa tem o direito de ter uma informação precisa e segura sobre aquilo que está fazendo. Se a pessoa é cega, ela tem que ter o direito de, se solicitar, ter acesso ao mecanismo em braille ou outro meio disponível. A exigência do exame criminológico para a progressão de regime também teve parecer favorável da comissão.
O texto ainda aumenta o tempo necessário para que o preso tenha direito à progressão de regime. Propomos um ajuste à LEP para prever que a regra geral de progressão terá por base o cumprimento da metade da pena. Embora essa previsão seja mais leve do que a prevista no projeto de 2/3, ela ainda representa um aumento em relação ao que está em vigor hoje no artigo 112 da LEP, que equivale a 1/6. Adiar a progressão é porque nós não estamos vendo a ressocialização, o que é um fato. A lei prevê, mas não existe. O que se argumenta muito é que as cadeias estão lotadas. Ora, se as cadeias do Brasil estão lotadas, os governos deveriam de tentar resolver através de cursos profissionalizantes. É um projeto que, com certeza, como disse a senadora Selma, vai inibir, vai tirar essa sensação de que ele vai estar impune, que vai ter ali, eu vou cumprir 1/6 da pena, eu já estou em liberdade, eu só vou tirar umas férias na prisão, como eles dizem. Outra proposta aprovada pela CDH altera o Estatuto do Torcedor para ampliar a proteção de mulheres contra atos de violência nos estádios e outros ambientes esportivos. Isso é uma demanda não só na minha experiência como atleta, mas a experiência como torcedora, como mulher que frequenta esses espaços e que entende que é fundamental a proteção da mulher, porque também nesses ambientes nós somos minoria. Muitas das punições é simplesmente tirar o agressor do ambiente, que é o mínimo que tem que ser feito, né? Você está ali, você está jogando, você está trabalhando, você está torcendo, e um homem, às vezes bêbado, às vezes alterado, está lá, né, destratando a mulher. Os senadores aprovaram ainda 2 projetos que foram sugeridos pela CPI dos maus-tratos, que funcionou no Senado entre 2017 e 2018. Um deles proíbe visitas íntimas a adolescentes internados em instituições socioeducativas. E o outro inclui a pedofilia no rol dos crimes hediondos. A cota para deficientes em empresas será analisada pela Comissão de Assuntos Sociais. O projeto que trata dos contratos em braille com bancos poderá seguir direto para a Câmara se não houver recurso de 9 senadores para que seja discutido e votado em plenário. Já a proposta que amplia a proteção às mulheres em eventos esportivos vai passar pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes. O debate sobre o aborto sempre foi polêmico e o assunto volta a ser discutido no próximo mês no Supremo Tribunal Federal. Estamos falando da interrupção da gravidez nos casos de mães infectadas pelo Zika vírus. Hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, participantes de uma audiência pública protestaram contra essa ação do STF. O Brasil conheceu o vírus da Zika e a microcefalia com o surto da doença há 4 anos. Em 2015, surgiram inúmeros casos, principalmente no Nordeste, de crianças com má formação do crânio e dificuldades neurológicas. A associação com o vírus da Zika veio em 2016. O Ministério da Saúde chegou a decretar emergência em saúde pública no país. Agora, o Supremo Tribunal Federal julga no dia 22 de maio uma ação que pode permitir o aborto nos casos de gravidez cujas mães tenham sido infectadas pelo Zika vírus. Mas na audiência pública nesta quinta-feira, na Comissão de Assuntos Sociais, depoimentos e estatísticas serviram para criticar a pauta prevista no STF. O advogado convidado à audiência pediu a suspensão imediata do julgamento. A AGU tem o dever legal de peticionar pedindo a suspensão imediata desse julgamento. Faço formalmente esse pedido agora. Da mesma forma, senador, o Senado Federal também é parte, também se encontra nos autos e também se manifestou a favor da vida. O Senado Federal tem o dever legal, a obrigação de assinar a mesma petição em conjunto com a Advocacia Geral da União e requerer a suspensão desse julgamento. A bióloga pediu respeito ao direito das pessoas com deficiência, afirmando ser muito difícil o diagnóstico da microcefalia nos exames pré-natais e citou um estudo da Polinésia Francesa, origem
origem da vinda do vírus para o Brasil, que apontou que uma parcela reduzida das mulheres grávidas afetadas pelo Zika teve bebês com microcefalia. A epidemia lá foi entre outubro de 2013 e abril de 2014 e 66% da população da Polinésia foi infectada pelo Zika vírus. E eles tiveram 8 casos de microcefalia, certo? Relacionada a essa epidemia de Zika. Isso coloca que aconteceu na Polinésia Francesa microcefalia em 1% das crianças que nasceram de mães infectadas por Zika. É o mesmo vírus que circulou aqui no Brasil. Já para o médico Rafael Câmara, a ação julgada pelo Supremo pode abrir caminho para segundo ele, liberou geral. Liberando para a Zika, você vai liberar na prática, com medida judicial ou por aproximação, não sou jurista, mas é isso que vai acontecer, por qualquer infecção, que tem um potencial mínimo de provocar algum tipo de malformação. Com o aborto, não é só a vida desse bebê que é destruída, que já é muita coisa. Porque a vida não pode ser relativizada, em hipótese nenhuma. Mas a saúde da mulher fica comprometida, devastada para o resto da vida. Segundo a assessoria do senador Eduardo Girão, autor do requerimento da audiência pública, ministros do Supremo Tribunal Federal também foram convidados. Mas, em função do tema estar em pauta no STF, eles não quiseram se manifestar nesse momento. A Comissão de Meio Ambiente realizou nesta manhã uma audiência pública para debater o cadastro ambiental rural. Mas boa parte da discussão foi sobre as áreas de preservação e a reserva legal das propriedades rurais brasileiras. Dados da Embrapa mostram que 30% do território brasileiro são de áreas protegidas, como parques ecológicos e reservas indígenas. Entre os países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é o que tem a maior área de preservação, seguido da Austrália, com 19%, Estados Unidos, com 13% e Argentina, com 9%. Quando nós olhamos para esses países, o que eles protegem? Bom, a China é o deserto de Gobi, a Austrália, o deserto arenoso. Estados Unidos protege, mas é uma boa parte lá do Alasca, aqui no sul, na Argentina, um pedaço da Patagônia e nós, com aquela área verde marcada que está clara ali, da Amazônia principalmente. O representante da Embrapa questionou os percentuais de reserva legal estabelecidos para as diversas regiões brasileiras. Por que em alguns lugares nós temos 20%? Por que em alguns lugares 35%? Por que 80%? Quais são os critérios que são utilizados? Quais estudos científicos ou empíricos fundamentam esses números? Então, veja, estou trazendo pontos aqui para reflexão. Se nós pegarmos a Amazônia Legal e andarmos pisando por aquele solo, tu vai ver o grau de injustiça que é colocar em toda a sua extensão 80%. Lá tem naturezas absolutamente distintas. São milhões e milhões de hectares. Sobrevoe aquilo e vê claramente que nós temos muitas naturezas naquele processo. Mas o fim da reserva legal no Brasil, como pretende projeto de lei em tramitação no Senado, pode ter enormes custos para o país, segundo especialistas. Hoje nós temos de reserva legal cerca de 161 milhões de hectares no Brasil, 84 milhões só na Amazônia. Se um cenário onde extingue a reserva legal, nós estimamos os custos mapeados para a Amazônia e os números são retumbantes. 628 milhões por ano em função da diminuição de chuva no completo ciclo de chuvas que a Amazônia produz para a região, mas também para o Brasil. 2,6 bilhões de dólares por ano em perdas relacionadas à energia e exploração florestal. Contabilizamos aí serviços florestais não madeireiros, soja, pecuária e as grandes atividades na Amazônia. Passar por essa casa, a revisão da reserva legal, senador, o projeto de lei que o senhor propõe, causaria um enorme prejuízo para a reputação do Brasil. Ele não é necessário para o setor agropecuário crescer, mas ele interessa, o convite é o senhor colocar a luz em como podemos ter propostas para esses produtores que têm florestas protegidas em excesso à lei, ou mesmo que cumprem com a lei e que eles possam
manter essas florestas de pé. O projeto, se ele for aprovado, ele ainda deixará o Brasil como campeão no mundo de preservação da sua vegetação nativa. O questionamento do projeto é que a propriedade privada no Brasil não existe mais. Você tira da propriedade privada um naco que chega a 80%, não indeniza e mais, e determina que o proprietário é o fiscal da sua área. Porque se alguém tirar uma árvore, ou se alguém fizer qualquer atividade naquela área, ele tem que ser o primeiro a detectar, e aí o IBAMA, o IMAC, a delegacia, sob pena de que seja preso. O senador perguntou ao representante da Embrapa se algum outro país tem reserva legal como existe no Brasil. Nós sabemos que outros países, por exemplo, como a Inglaterra, pagam por serviços ambientais. Se você tem uma nascente lá dentro da sua propriedade, você recebe 600 libras esterlinas por hectare numa nascente na Inglaterra. Nos modos que nós temos no Brasil, dentro do meu melhor entendimento, eu desconheço que exista algo como a reserva legal. Segue para a sanção presidencial o projeto que dá a pessoas com deficiência visual o direito de receber cartões de crédito e de débito em braille. Também foi aprovada pelos senadores nesta quarta-feira a criação da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas de juventude. Os senadores aprovaram um projeto que garante às pessoas com deficiência visual cartões de crédito e débito em braille. A questão da acessibilidade hoje é uma necessidade real. Infelizmente, nós ainda estamos muito aquém daquilo que a gente precisaria estar para atender hoje o percentual, e aí eu não falo só em relação à questão visual, em todas as demais áreas. Está ligada à questão de acessibilidade, permitindo que a pessoa cega possa ter nas suas transações bancárias o cartão de crédito com uma fita transparente em braille que vai permitir o uso do cartão de crédito e também do cartão para outras operações bancárias sem a necessidade de ter o auxílio de outra pessoa. Vejo que há a unanimidade da votação, vou submeter em votação simbólica. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado, a matéria vai à sanção. Foi aprovado ainda a proposta que cria a Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas de juventude. Essa frente parlamentar tem o papel de acompanhar de perto e apoiar essa construção feita por várias mãos, deixando de lado as diferenças políticas, ideológicas e também partidárias, focando todos os esforços na busca de soluções e caminhos para que as políticas públicas de juventude alcancem o seu resultado desejado cada vez mais. Também foi aprovado o projeto que obriga a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e ainda aos atendidos em regime domiciliar. No fim da sessão plenária, os senadores aprovaram uma medida provisória que permite o uso de recursos do FGTS em operações de crédito para hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos que participam do SUS. Outro projeto aprovado é o que tipifica o crime de denúncia caluniosa com finalidade eleitoral. O projeto prevê multa e prisão para quem acusar injustamente um candidato a cargo político com o objetivo de afetar a sua candidatura. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.